O tema que me foi passado, senhores, diz respeito à tributação e concorrência. Quer dizer, um negócio mais, um tema largo, mas que precisa ser pontuado. Onde é que ele se insere dentro do que a gente está tratando? Em primeiro lugar, várias dessas salas que nós estamos frequentando neste congresso tratam de cobrança, tributação, incidência. Pode incidir aqui, não pode incidir ali. Eu vi uma palestra que mostrava do PIS, COFINS, como é que a coisa funcionava. Muito interessante. É um pedaço da conversa. Outro pedaço da conversa, a Núbia apontou, que é a história do não cobrar. Ou seja, a renúncia fiscal, como é que ela se insere, o que é que faz, qual é o efeito, o que deve ser feito em termos de representação perante o fisco, como é o conceito de renúncia fiscal, é outro pedaço da conversa que vai para reduções de base de cálculos, isenções, imunidades, e aí uma montanha de outras conversas. O que é que eu vou falar? Nem de um, nem de outro especificamente, é de um efeito referente às renúncias fiscais, que é o efeito concorrencial. Aqui é o ponto. Seguramente, vários de vocês já enfrentaram uma situação desconfortabilíssima. Eu, pelo menos, no meu escritório, já enfrentei várias vezes. Que é, chega um sujeito na sua sala e diz, eu recebi um incentivo fiscal, ou até não recebi, mas meu concorrente tem o melhor. Ou seja, no âmbito estadual, no âmbito federal, alguma coisa que aconteça, existe um benefício fiscal que quebra a concorrência, que viola a concorrência. Segundo o qual, duas empresas em situações equivalentes têm distorção tributária e distorção tributária séria, que impede aquela concorrência no mercado, porque tributo é custo. Pronto, vamos simplificar. Economicamente, tributo é custo. E aí, um é desonerado, total, parcialmente, que seja, e o outro não. Como faz? A empresa que não recebeu esse benefício, ela seguramente estará fadada à falência. Se não der um jeito, como dizemos no Brasil, dá um jeito nisso. E muitos clientes chegam e dizem, dá um jeito nisso. Então, o que eu quero expor para vocês são algumas reflexões especificamente referentes a este aspecto. Nem incidência, nem renúncia. Algo colateral à renúncia, que é a questão da concorrência e como é que isto se insere neste contexto. Portanto, tributação e concorrência. Tributação dos principais custos de todas as empresas. Não precisa falar muito sobre isso. Todo mundo sabe do perfil, do custo enorme que é a tributação, dependendo até da atividade econômica, você tem a tributação como o primeiro custo, se não o segundo custo de qualquer atividade. Dependendo, se você tem empresas de mão de obra intensiva, este é o principal custo, mas logo após virá o tributário lá do censo, sem dúvida. O Estado funciona quase como um sócio majoritário e controlador destas sociedades empresariais. Isto é fato, senhores, não tem jeito. Portanto, a atividade de tributação e muitas vezes aquilo que se chama de extrafiscalidade da tributação faz com que as empresas se direcionem para as vantagens colocadas. Não é? O Leonardo vai falar sobre esta fiscalidade, sei que ele vai seguir por esse caminho. Mas isso dirige as empresas. Elas vão buscar as vantagens fiscais ou as vantagens creditícias. Isso direciona. Então, o Estado é um partícipe de toda esta operação. A concorrência ocorre de forma direta com as demais empresas no mercado e a distorção de custos fiscais prejudica essa operação. Nenhuma novidade também, porque este é o problema principal que se enfrenta em diversas situações. Falta uma análise concorrencial, tanto na imposição tributária, como nas renúncias fiscais, porque isto distorce a análise econômica. Reparem, muitas vezes alguns setores que têm atividade de primeira necessidade
são altamente tributados. E você diz, mas como o Estado vai tributar alguma coisa se ele precisa tanto desta atividade? Isto é uma burrice, mas acontece. Da mesma forma, às vezes, ao desonerar, não há uma preocupação concorrencial. E isto é importante porque distorce o mercado da mesma forma. Ou seja, a questão não é apenas de liberdade de empresa, mas de isonomia concorrencial no mercado, o que é um perfil diferenciado da liberdade empresarial. Porque não haverá liberdade empresarial se o Estado privilegiar o meu concorrente. Eu estou frito. Simples. É isso. O que é que o direito pode fazer nessa situação? Enfim, a mão invisível não funciona se o governo usa o dedo de forma injustificadamente distorcida para beneficiar a uns ou a outros em face desta operação toda. Portanto, e aqui chegamos a uma primeira aproximação do tema, que é muito mais complexo do que os 20 minutos que eu tenho para expor, mas tentarei passar um quadro que a gente está estudando, tratando. De início se verifica duas possibilidades distintas de problemas decorrentes de ilegalidades e decorrentes de legalidades. Observe que aqui a coisa complica. Porque quando se tem um problema decorrente de ilegalidade, é muito mais fácil. Ou seja, meu concorrente está sonegando. O que é que a gente faz? Grita, manda o cara para a Receita Federal, Estadual, Municipal, foi para a polícia. Eu já tive diversas situações destas. Ou seja, clientes que recolhiam integralmente, correto, aquele negócio nas vírgulas. Mas o concorrente era aquele sujeito que dava uma trampolinada, sabe aquela pedalada, aquele negócio, e o cara não conseguia, perdia mercado. O que fazer? Pede ajuda para as autoridades fiscalizadoras. E diz, olha, meu concorrente tem um buraco aqui, tem um buraco ali, faz alguma coisa. Senão você vai à falência, porque aqui é muito pior. Aqui você tem sonegações e semelhantes, eventuais ou contumazes. Na contumácia aqui eu lembro um caso, citei de cabeça, um que me ocorreu, que é o caso da American Virginia Tobacco, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, vários de vocês talvez recordem. Era um caso de contumácia no não pagamento do selo do IPI, do selo, etc., que foi discutido vastamente até que, olha, não se trata de sanção política, se trata mesmo de contumácia, ele está quebrando os concorrentes, fecha a empresa. Então, esse foi um debate. Recentemente apareceu um outro caso, eu não sei se enquadra do mesmo jeito, até já me consultaram informalmente sobre isso, eles têm que estudar, você não pode sair dando opinião assim, mas um caso na área de refrigerantes, onde, alegadamente, um grupo de refrigerantes, de exploração deste segmento, não pagava a tributação, mas os outros pagavam. E aí, bom, lá pelas tantas, o fisco federal, com outros fiscos, foi em cima do sujeito, foi preso, etc. Não sei nem como é que está o caso, mas a alegação era contumácia no não pagamento. Mas aqui nós estamos presentes, é um caso de ilegalidade. O que eu quero chamar a atenção é dos casos de legalidade. A meu ver, aqui é que a coisa se distorce, porque muitas vezes a concessão do benefício se dá legalmente, mas em detrimento desta legalidade. Portanto, o que é que nós vemos? Muitas vezes existem concorrências prejudicadas em razão de regimes fiscais diferenciados, seja o MEI, seja o simples, seja o lucro presumido com altas margens. Como é que você faz esse tipo de concorrência? Se eu estou no lucro real obrigatoriamente pagando PIS, COFINS dentro de um determinado perfil de lucro real, e você, meu concorrente, está pagando pelo lucro presumido ou até por simples. Não haveria aqui uma distorção? Essa é uma questão. Outra. Incentivos fiscais de ICMS concedidos a empresas e não a um setor. Isto é comum, senhores. As empresas recebem esses incentivos individualmente.
E muitas vezes recebem isso da seguinte maneira: olha, o pessoal que está hoje no governo, ou na secretaria, ou na comissão de política, é muito próximo, eu acho que dá para a gente conseguir um incentivo. E o sujeito consegue, cumpre todos os requisitos legais, formais, etc., e consegue aquele incentivo. Talvez os concorrentes não tenham tanta proximidade política para obter a mesma vantagem. E aqui nós temos um outro problema colocado, que é um problema concorrencial. Outro, incentivos fiscais mal desenhados para fins concorrenciais. Melhor exemplo, Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque isso deslocou uma parte da produção de São Paulo para Manaus. É bom para Manaus? É bom. Mas e concorrencialmente, quem não conseguiu se deslocar ou quem vai fazer a concorrência a partir dali? Como é que isto se opera? Sem falar de zonas de processamento, de exportação e outros. Bom, para simplificar, subsídios e incentivos creditícios mal desenhados para setores específicos, isso tem muito no setor de navegação e no setor de construção naval, muita coisa especificada que dá vantagens a um e não a outros. Uso de locais e países com tributação reduzida, incentivos fiscais regionais concedidos a empresas e não a setores. Vamos lá, pessoal que conhece incentivo fiscal na área da Sudam, incentivo fiscal na área da Sudene, os incentivos são dados à empresa e não ao setor. Então nós podemos estar no mesmo setor, Nubia. Eu tenho incentivo, você não tem. E aí? Você faliu. Esse é o problema. Bom, aí chegamos na primeira questão central. A quem as empresas devem recorrer quando o problema concorrencial tributário é identificado, decorrentes de fontes legais ou ilegais? Aqui, antes de seguir, eu vou fazer um parêntese para contar uma história. A história é a seguinte. Esse é um tema que eu apresentei dias atrás, num evento que ocorreu na Federação das Indústrias. E o pessoal a quem estava a plateia, o pessoal era todo mundo da área de concorrência. E eu o único a falar na área de tributação. Quando eu falei, disseram, mas como? Isto é um absurdo, não existe isto, não pode haver algo que seja legal e quebre a concorrência. Eu olhei para eles e disse, vocês devem ir para o Congresso de Direito Tributário para ver como é que isso existe e vocês não têm nem ideia. E aí, quando expus, vocês vão ver onde é que estava a discussão. Então, no primeiro, a quem compete... peraí, eu não virei. Bom, questão central. A quem as empresas devem recorrer quando o problema concorrencial tributário é identificado, decorrente de fontes legais ou ilegais? A pergunta, quem é competente para tratar o problema? Na questão da fiscalização, se a questão for ilegal, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Superintendência Geral do CAD, Poder Judiciário, como é que faz isso? Quem julga, quem fiscaliza, quem analisa essa coisa toda? Entendeu? A gente vai recorrer a quem? E aí, resposta, depende. Porque na resposta meio dúbia, mas dá para explicar. Se o problema concorrencial for decorrente de sonegação fiscal ou de outras ilegalidades, serão competentes os órgãos de fiscalização tributária. Porque é ilegal. Ilegal. E talvez polícia, talvez Ministério Público, isso é um outro talvez, cada qual no seu quadrado. E o julgamento será isso que nós conhecemos, CARF, TIT, Poder Judiciário, todo o segmento que a gente conhece. Qual é a situação? Se o problema for concorrencial em razão de distorções legais no sistema tributário, será competente o órgão de fiscalização concorrencial. Porque bater na Receita Federal, olha, eu quero socorro aqui, os caras vão dizer, não deu. Chegar no CARF e dizer, CARF, olha, meu vizinho aqui, concorrente, tem uma vantagem, eu não tenho. O CARF vai olhar e vai dizer, desculpe, passa amanhã. Não tem nada para fazer. Então, quem é que deve fazer isso? No meu ponto de vista, questões concorrenciais têm que ser dirigidas ao CAD. Só para dar um passo atrás, nesse evento que eu comentei da Federação da Fiesp, eu falava sobre isso, estava na mesa o presidente do CAD, dois conselheiros, tal, e eles quase têm uma cinco. Mas como o senhor quer colocar isso como competência nossa? Disse, desculpa, eu não quero colocar nada. Está na lei. Vamos continuar a ver que vocês vão ver que está na lei. Vocês têm que agir, alguém tem que agir nessa situação.
Então, julgamento pelo TAD, CAD e Poder Judiciário. Onde é que está isto? Está na Lei 12.529/11, que estabelece a competência do CAD. Ou seja, acompanhar permanentemente as atividades e práticas comerciais de pessoas físicas, jurídicas que obtiverem posição dominante em mercado relevante a fim de prevenir infrações, mantendo o sigilo legal, etc. Requisitar informações, documentos, órgãos, entidades, autoridades públicas, mantendo o sigilo, etc. Inclusive requerer medidas junto ao Poder Judiciário. Ou seja, eu quero passar a esta plateia, que não é de pessoas da área de concorrência, sim da área tributária, que é a área com a qual eu trabalho, que nós temos uma alternativa. Ou seja, depois de muito pensar o que é que dá para fazer quando o problema é identificado, é pressionar o CAD para ver o que é que a gente pode ampliar quanto a isto. Ok? Competência do CAD ali estabelecido na lei, artigo 9º, aplicar penalidades, decidir processos administrativos, providências, etc, etc. Quais são as barreiras que se identificam? Uma é a questão do sigilo bancário e fiscal. Por quê? Porque se a questão é concorrencial, eu vou ter que pegar o vizinho, o meu concorrente, e dizer, abrindo os números, para poder dizer que os números deles estão com vantagens fiscais. E nós sabemos que isso acontece. Alguém aqui já não teve uma situação semelhante a esta? Ou estou falando algo que é só muita gente balançando a cabeça? É isso. Então, esse é um caminho. Pedir lei de acesso à informação para pegar as informações, questão de sigilo comercial, e tudo isto que eu estou falando vai contra uma cultura concorrencial brasileira, que não visualiza a possibilidade de atuação do CAD nas questões legais. Repito e exemplifico com esse fato que contei do presidente do CAD, tem o Alexandre, tem uma síntese, dizendo, mas querem aumentar o nosso... Mas é isso, é por aí mesmo. É por aí a questão. Onde mais nós temos? Providência ao alcance da mão. Existe um convênio da Receita Federal com o CAD, não sei se vocês conheciam, mas é um convênio assinado, troca de informações, em março de 2016, que vai dizer, Receita e CAD, os convenientes, se comprometem a utilizar os dados que lhes forem fornecidos somente nas atividades que, em virtude de lei, sejam de sua competência, não podendo transferir a terceiros, etc, etc. O que quer dizer, uma vez identificado o problema concorrencial, mesmo que tributário, é competente o CAD e a gente tem que brigar lá. Além de CARF, além de TITs e equivalentes, tem um outro lado para a gente trabalhar. Bom, providência a longo prazo. A longo prazo é a gente esperar a regulamentação daquela artigo 146A da Constituição. Não sei se vocês recordam, eu transcrevi ali. Que vai dizer, lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo de competência da União, por lei estabelecer normas de igual objetivo. Observe que coisa curiosa, que este artigo, cuja lei complementar até agora não veio, tem projetos, etc., ele tem a ideia de que possa surgir uma lei complementar para que regule, que crie critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. Mas se os desequilíbrios já estão presentes, já estão postos, o que fazer? Esperar a lei complementar? Por isso que é um objetivo de longo prazo. A alternativa é trabalhar desde já, com o que tem disponível. Além do que, essa lei pode conceder poderes aos estados e aos municípios? A meu ver, sim, porque ela menciona, sem prejuízo de competência da União, estabelecer por lei ordinária normas de igual objetivo. Então nós temos a possibilidade da lei complementar vir a estabelecer normas dessa natureza. Quem sabe, talvez, estabelecer alguma competência ao CAD. Bom, o que fazer enquanto isso? A quem recorrer se o CAD não se julga competente? Aos órgãos fiscais em busca de harmonização tributária. Dizendo que, olha, se o meu concorrente tem uma vantagem dessa natureza
e eu que trabalho na mesma atividade não me foi dado esse benefício, eu preciso ter harmonização, preciso ter equalização. Agora, cá entre nós, isto é um pedido e não uma providência. Providências coativas para inibir, ou da forma que expus antes, ou pelo Poder Judiciário, buscando anular a vantagem fiscal indevidamente concedida, violadora da concorrência, embora legal. Ou seja, existem atos legais que violam a concorrência. Segunda questão central, e aqui já me encaminho para o final. Como equiparar quem busca uma economia fiscal com quem não lança mão desta alternativa? Por exemplo, planejamentos fiscais, elisão, etc. Repare que a coisa é muito interessante, porque em um dado momento, você para e diz, será que todos têm igual oportunidade? Vamos imaginar, uma determinada empresa tem os custos menores, e é verdadeiro, porque não são mão de um planejamento fiscal. Estou falando de elisão. Não vamos discutir aquele negócio de evasão, aquele ilícito, não é a nossa pauta, tira. Estamos falando de um planejamento lícito, correto, carimbado, bonitinho, tudo fiscalizado. Ele fez. O vizinho não fez, o concorrente do lado não fez o planejamento. É um caso de quebra da concorrência? Seguramente não. Seguramente não. Porque os dois poderiam ter feito, os dois poderiam ter lançado mão. Então aqui não é um caso de uma quebra de concorrência, porque é uma economia fiscal que estava disponível para todos, um fez, o outro não. A ideia de quebra da concorrência é de uma ação estatal por renúncia fiscal ou por subvenções ou por benefícios creditícios que quebrem a concorrência. Tá certo? Vamos ficar só na renúncia fiscal, o resto é pauta para outra conversa. Mas uma ação do Estado que, por renúncia fiscal, quebra a concorrência. Aqui é que é o problema colocado e que enseja todo o debate competencial que mencionei acima. Todas as empresas têm a mesma possibilidade de acesso àquele benefício fiscal? Então, se todas têm, não há esta irregularidade, mas se você tem distorção, aqui sim haverá. É isonômica e justificada a razão do descrime? Isso é um outro debate interessante. Exemplo, botei na tela, e é para finalizar mesmo. Quem conhece âmbito de Sudam, Sudene, aqueles benefícios fiscais que são concedidos às empresas e não aos setores. A exigência, entre várias outras, é que as empresas sejam sociedades anônimas e localizadas na região. Até onde vai a possibilidade de apreciação jurídica das opções políticas? Caso concreto, vamos imaginar alguém que tenha uma limitada empresa, organizada, bonita, grande até como limitada, nesta região e queira pedir incentivos. A legislação vai dizer, só damos para SA. Qual é o limite de você discutir isto? Acho que alguns limites existem para estas opções políticas e que não são judicializadas. O que é judicializado, efetivamente, do meu ponto de vista, é a concessão de incentivos fiscais que quebrem a economia. E isto acontece muito frequentemente. Isto gera problemas de concorrência e muitas vezes as empresas são penalizadas e nós temos muita dificuldade de agir nesta situação enquanto advogados da área tributária. Motivo pelo qual apresento o trabalho para dizer, pensar numa alternativa concorrencial para levantar o debate para outras placas. Muito obrigado.